Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, dando sequência aqui à nossa reflexão no livro de Cantar Salomão. Hoje, agora nós vamos falar um pouco só baseado no versículo de número 6, Cantares 4, versículo 6, que diz assim: Antes que soprem as brisas do amanhecer e fujam as sombras da noite, irei ao monte de mirra e à colina de incenso. Ou melhor, vou ler também o versículo 7. Você é inteiramente linda, minha querida, não há em você defeito algum. Bom, meus irmãos, que Deus possa nos agraciar mais uma vez com a sua presença maravilhosa, com a ação do seu Espírito na nossa vida, não somente na minha vida ao trazer aqui essa mensagem, mas também na vida daqueles que estarão ouvindo, que o Espírito Santo possa trabalhar na mente, abrindo a compreensão, trabalhando também no coração para que possa estar aceitando a mensagem do Senhor. Esse versículo, meus amados irmãos, ele está ligado ao versículo anterior, quando nós tratamos no vídeo anterior sobre os aspectos, as características que o amado vê na beleza da sua noiva, e nós falamos de 7 características, e encerramos ali no versículo 5, onde foi falado dos 2 seios da sua esposa. Esse versículo 6 está ligado com esse versículo 5, também eles têm uma ligação com o capítulo 2, versículo 17, e nós vamos entender como que o que nós podemos aqui trazer como reflexão espiritual para a edificação da nossa vida espiritual. Bom, Thomas Cook, fazendo comentário sobre esse versículo, ele vai dizer que o noivo compara a sua noiva como o monte da mirra. Veja bem que aqui, a comparação aqui do noivo é com a sua noiva. Quando ele fala assim, irei ao monte da mirra, nós precisamos entender que tudo isso está relacionado à sua intimidade com a noiva. Joseph Benson diz que trata-se do dia da glória, quando todas as sombras e ordenanças cessarão. A igreja na terra, ela é tipificada pela montanha de Moriá e o templo sobre ela edificado. A mirra e o incenso, ali eram os elementos que faziam parte do culto a Deus. Portanto, aqui é uma representação dos dons da graça pelos quais a igreja é capaz de ofertar um culto agradável a Deus, ou seja, o aroma do culto agradável a Deus, porque esses elementos, eles apontam para o bom cheiro de Cristo, ou seja, para o sacrifício de Cristo. Quando nós vemos aqui essa expressão, antes que soprem as brisas do amanhecer e fujam as sombras da noite, irei ao monte da mirra e à colina do incenso. Quando eu disse aqui que está ligado ao capítulo 2, versículo 17, e aqui eu estou fazendo uma aplicação a partir não da minha própria compreensão, mas da compreensão de diversos outros teólogos que estudaram sobre essa questão, inclusive o próprio John Wesley faz essa comparação. Mas o que diz o capítulo 2, versículo 17? Nós já trabalhamos essa questão. Capítulo 2, versículo 17, a amada, a noiva, ela está dizendo assim: antes que soprem as brisas do amanhecer e fujam as sombras da noite, volte para mim, meu amor, como gazela, como jovem cervo nos montes íngremes, volte para mim. Ou seja, o desejo daquela noiva, nós comentamos, o desejo da noiva de reviver um momento de intimidade com seu amado, da sua presença, de sentir a presença mais íntima do seu amado ali.
demonstrando assim aqueles momentos de avivamentos que Deus proporciona para a sua igreja para experimentar um pouco mais dessa intimidade. Bom, o que nós temos lá é um pedido da noiva, e aqui nós temos o noivo respondendo a esse pedido. E é o noivo agora respondendo, usando as mesmas palavras, porém agora quem fala é o noivo, respondendo ao pedido. Antes que soprem as brisas do amanhecer e fujam as sombras da noite, irei ao monte da mirra e à colina do incenso. Preste atenção que nós temos aqui monte da mirra e colina do incenso. Por que que nós vemos aqui monte da mirra e colina do incenso? Nós vamos ver, na fala de John Wesley, ele faz essa menção de que ele está a retomada pelo noivo agora, né, nessa palavra, e ele vai falar assim, antes do nascer do dia, mas o que nós vamos ver aqui, a intimidade de Cristo e a igreja se dá, na verdade, pelo amor que os uniu. Ou seja, todo o poema ele está centralizado em Cristo e no amor de Cristo para com a sua igreja. Então, a beleza desse poema é revelar o amor que atraiu a noiva para Cristo e que foi derramado sobre a noiva pela presença do Espírito Santo, fazendo com que essa mesma noiva possa devolver, compartilhar com seu amado desse amor. Como resposta de submissão, nós já falamos no versículo anterior, aqui, representada até mesmo pela a presença do véu, né? E aqui o que nós vemos aqui, os dois elementos que vão exalar esse perfume, aqui é a mirra e o incenso, e nós já falamos, segundo o Atmani, esses dois elementos, eles apontam para a morte e ressurreição de Cristo. A mirra para a morte de Cristo, onde ele revelou todo o seu amor para com a sua amada, para com o pecador naquela cruz, né, na sua morte, mas o incenso fala da ressurreição, ou seja, o perfume que a noiva exala não é própria dela, não é própria da sua própria natureza, mas é resultado das especiarias que ela tinha, que ela usava, ou seja, o perfume dessa noiva é resultado das especiarias, e essas especiarias apontam exatamente para o sacrifício de Cristo. Ou seja, um novo momento em resposta àquele versículo, aquele pedido da noiva no capítulo 2, versículo 17, aí nós vemos aqui os dois seios que nós falamos no versículo 5, e que nós falamos até que esses dois seios podem apontar para os fundamentos dos apóstolos e profetas, que é o que ali onde a igreja é estabelecida, e a igreja ela se alimenta por aquilo que são as doutrinas apostólicas, são aquilo que foi revelado por Cristo Jesus aos apóstolos e profetas. Ou seja, é nesse fundamento que o mistério é revelado, ou seja, nesse fundamento que Deus revela o mistério relacionado a Cristo e a sua igreja. Ou seja, quando nós vamos para Efésios, no capítulo de número 2, Efésios capítulo número 2, versículo de número 19, ou melhor, eu vou falar aqui do versículo 14, que diz assim, porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu os judeus e gentios em um só povo, ao derrubar o muro da separação. Já no versículo 19, aqui tem uma perícope que vai do 19 ao 22, onde aqui a igreja é apresentada como um templo para o Senhor. Lembra que aqui os comentaristas do versículo 6 do capítulo 4 de Cantares falou da
do monte e do templo, que ali aponta para a igreja como o templo do Senhor, e aqui o apóstolo Paulo, ele fala da igreja como o templo do Senhor, e no versículo 19, ele vai dizer assim: portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo, membros da família de Deus. Ou seja, juntos quem? Judeus e gentios. Somos a sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. Veja bem que coisa interessante, né? Como que as coisas vão aqui fazendo uma ligação com a construção espiritual da igreja. E o capítulo 3, versículo 4 e 6, nós encontramos aqui, Efésios 3, versículo 4, diz assim: ao lerem o que escrevi, entenderão minha compreensão desse segredo a respeito de Cristo, que não foi revelado às gerações anteriores, ou seja, esse mistério relacionado à igreja e à inclusão da igreja no pacto estava oculto no Antigo Testamento, não foi revelado às gerações anteriores. Aí no versículo 5 ele diz assim, que não foi revelado às gerações anteriores, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. Então, nós estamos falando de um mistério que no Antigo Testamento estava oculto, mas que agora, no Novo Testamento, foi revelado aos profetas, aos santos apóstolos e profetas. E ele vai dizer no versículo 6, e este é o segredo revelado tanto aos gentios como aos judeus que creem nas boas novas, participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo. Ambos são membros do mesmo corpo. E aí nós vemos essa ligação ali que é possível fazer com relação à figura ali em Cantares de Salomão. O versículo de número 7 em Cantares de Salomão, 4:7, o 4:7 vai dizer o seguinte: você é inteiramente linda, minha querida. Não há em você defeito algum. Parece assim uma coisa difícil da gente compreender. Como que, quando a gente olha para a igreja, a gente vê tanta coisa errada, tanta dificuldade, tantos problemas, né? Há pessoas que enxergam muito mais problema do que bênção na vida da igreja, embora, né, muitas das vezes isso acaba sobressaindo mais as dificuldades, mas no meio da igreja do Senhor, a presença do Senhor é a bênção na vida da igreja. E todos nós precisamos viver de tal maneira que essa presença gloriosa do Senhor, que a igreja do Senhor possa exalar esse bom perfume, que aqueles que chegam possam sentir o bom cheiro de Cristo exalando no meio da sua igreja, e que Cristo possa olhar para a igreja e perceber e se agradar dessa igreja por causa do exalar do perfume. Mas aqui, voltando à questão, embora a gente encontre muitas dificuldades na vida da igreja, eu gostaria aqui de ler 1 Coríntios capítulo 1, versículos 6 ao 8. Olha que coisa interessante, o que nós encontramos aqui? 1 Coríntios capítulo 1, versículos 6 ao 8. A mensagem a respeito de Cristo, de fato, se firmou em vocês, uma vez que nenhum dom espiritual lhes falta, enquanto esperam ansiosamente pela volta do Senhor Jesus Cristo. Ele os manterá firmes até o fim, para que sejam livres de toda a culpa no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja bem que aqui o apóstolo Paulo está escrevendo para uma igreja que estava vivendo um momento de muita dificuldade, pecado gravíssimo acontecendo no seio da igreja, mas era a igreja do Senhor. E Paulo está falando aqui que não faltava nenhum dom espiritual que foi dado àquela igreja para que ela pudesse ser trabalhada de forma a apresentar no dia de Cristo, ou seja, quando Cristo vier, como apresentar totalmente sem culpa, irrepreensível, né? Totalmente sem culpa no dia do Senhor. O Espírito Santo está trabalhando na vida da igreja com essa finalidade de que no dia da volta do Senhor Jesus, a sua igreja, sim, ela vai se apresentar exatamente
perfeita, né? Como aqui nós vimos no Cantar de Salomão, não vejo defeito algum, né? Não, como que você é bela, né? A expressão aqui que diz assim, olha, você é inteiramente linda, não há em você defeito algum. E aí nós vamos agora ler o que Paulo escreveu aos Efésios no capítulo 5, o versículo de número 28. 28. O 5, 28, Paulo está dando aqui alguns conselhos aos casais, e ele vai dizer aqui, versículo 26, na verdade. Versículo 25. Maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja, e ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. É o Senhor, tudo isso ele fez, tudo é obra de Cristo. A beleza que a igreja apresenta para o próprio Cristo não vem dela, é obra da graça maravilhosa de Deus, que trabalha para que a igreja possa ser apresentada naquele dia de forma a agradar ao Senhor. Como que é glorioso essa expressão. Então Cristo, ele amou a sua igreja e deu a sua vida para torná-la santa e pura pela ação da palavra, a fim de poder trazer a sua igreja para si mesmo, sendo apresentada sem ruga, sem qualquer defeito, santa e gloriosa. E no versículo 32 ele vai dizer assim: esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Ou seja, ele vai dizer que está relacionado a algo mais profundo, né? Que ele faz menção de algo mais profundo que está relacionado à vida da igreja, um mistério. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o que nós vemos ao meditar nesse amor em Cantar de Salomão é que o próprio Cristo trabalha para que a sua igreja ela possa, pela graça, ser preparada, moldada para ser apresentada, entregue ao seu amado naquele grande dia glorioso, quando nas falas do próprio Joseph Benson, o dia glorioso quando todas as sombras e ordenanças cessarão. Vivemos um momento aqui de intimidade com Cristo. A igreja vive esses momentos de intimidade, às vezes momentos em que essa intimidade se torna mais forte, esse poder, essa presença, esse amor, essa chama parece estar mais viva em alguns momentos dentro da igreja, mas isso é necessário para que a igreja possa ser preparada e ao mesmo tempo ela venha entender a cada dia que não há nada nesse mundo capaz de substituir o grande amor de Deus para com a vida do homem revelado em Cristo Jesus. Que Deus assim nos abençoe na meditação desses versículos, sabendo você que é verdade, temos problemas no meio da igreja, temos dificuldade no meio da igreja, vivemos um momento difícil nessa última hora, muitos escândalos acontecendo, mas o Senhor está trabalhando para que a igreja seja apresentada perfeitamente. Naquele dia, meus irmãos, a igreja será apresentada sem ruga, sem defeito, gloriosa. Por quê? Porque o que ela vai apresentar
é o resultado da própria obra da graça maravilhosa de